Preciso te contar que a fama de mau pagador do Vasco já fez o Cruz Maltino perder alguns negócios importantes. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo e falar sobre Wilson Luiz Seneme, presidente da comissão de arbitragem da CBF, foi demitido nas últimas horas. Para o seu lugar foi montado um comitê, que vai contar com Nestor Pitana e Nicola Rizzoli, foram os árbitros de duas das últimas finais de Copa do Mundo. Eles vão se juntar a Sandro Meirahit e a Luiz Flávio Oliveira. Preciso te falar agora sobre o prêmio gigante que a CBF vai pagar ao campeão da Copa do Brasil. Serão até 101 milhões de reais. Na temporada passada o Flamengo venceu a taça e ficou com 93 milhões de reais. É bom dizer, porém, que só pode ganhar esses 101 milhões de reais um clube da Série A que estiver disputando a Copa do Brasil desde a primeira fase. Aí você deve estar se perguntando, você ficou louco, né, Nicola? Vamos lá. Importante lembrar que os times que disputam a Libertadores entram apenas na terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, eles não podem chegar a esses 101 milhões. Ah, Nicola, mas se a sua Portuguesa, que está desde a primeira fase, for campeã, ela não chega a 101 milhões? Não. Isso porque nas primeiras fases há uma diferenciação entre as cotas pagas para os times da Série A, B, C e D. Quero trazer os números agora dos times da primeira divisão a partir da primeira fase. Basta estar na primeira fase que o seu time, sendo da primeira divisão, embolsa 1,5 milhão de reais. Se passar para a segunda fase, mais 1,8 milhão. Na terceira fase, 2,3 milhões. Classificação para as oitavas assegura 3,6 milhões. A presença nas quartas de final vale 4,7 milhões. Já a semifinal garante 9,9 milhões. Mas a grana está mesmo na grande decisão. O time campeão da final, o vencedor da decisão, embolsa 77 milhões e 100 mil reais. Já o vice-campeão fica com 33 milhões de reais. Bora falar agora sobre a fama de mau pagador do Vasco, que tem causado problemas e perdas de negócios importantes. Coelho e Rony poderiam ter virado reforços do Vasco, mas por conta de uma série de atrasos em compras de atletas, especialmente na era 777, o Vasco ficou com uma fama ruim e os times não quiseram fazer negócio com o Cruz Maltino. Quero começar lembrando sobre a situação do Coelho, argentino que pertencia ao Atlético Paranaense. Na virada do ano, o Atlético procurou o Vasco para demonstrar intenção no Léo Pelé. O Vasco falou, bom, beleza, já que você quer o Léo Pelé, vamos colocar o Coelho nessa negociação e a gente já fecha um pacote. O Atlético Paranaense deixou bem claro que não tinha intenção de fazer uma venda casada. Ele queria que os negócios fossem distintos. E acabou comprando o Léo Pelé por 1,5 milhão de euros. Depois, quando tentou retomar as tratativas pelo Coelho, o Atlético Paranaense avisou ao Vasco que não faria negócio com o Cruz Maltino. E olha que o Vasco chegou a cobrir a oferta que o Atlético Mineiro fez e que garantiu a transferência do argentino para o Galo. Tudo porque o Atlético, irritadíssimo com a venda do Hugo Moura para o próprio Vasco e o não recebimento, decidiu que não faz mais negócios de venda para o Cruz Maltino. O episódio mais recente envolve o Rony. A proposta do Vasco ao Rony era maior do que a do Galo, embora o Vasco tivesse feito para o Palmeiras a mesma oferta de 6,5 milhões de euros. O Palmeiras não vai dizer isso de forma pública nunca, mas um dos representantes da Leila Pereira entrou em contato com o Vasco em meio a todo aquele impasse dessa quarta-feira para dizer: não queremos fazer negócio com vocês. A venda do Rony é parcelada e a gente não confia que vocês vão cumprir com o combinado. Diante desse cenário, o Rony acabou voltando atrás, fechou com o Atlético e vai ser apresentado nos próximos dias. Outra situação delicada por conta dessa fama de mau pagador. O Vasco fez oferta de quase $1 milhão ao América pelo atacante Fabinho, América Mineiro. Contrato do atleta somente até dezembro. O valor não foi considerado o ideal pelo América, mas o que mais incomodou foi a forma de pagamento em 5 vezes. O América já deixou bem claro que parcelado não há acordo. Se o Vasco quiser contratar o Fabinho, vai precisar melhorar um pouco essa proposta com pagamento à vista, assim como os outros clubes. O América não confia na capacidade de pagamento do Vasco. Bastidores das negociações, quem é que está chegando para o Vasco da Gama? Preparação para o Clássico, será que o Maurício Lemos vai para esse jogo? Mochilão, estão dizendo que tem mochilão aí do Marcelo Santana, tem novidades que vão pintar. Mas antes eu quero começar com uma declaração dada pelo Rony na apresentação lá ao Galo, que ele seja muito feliz, é bom jogador, iria ajudar demais o Vasco da Gama, mas tinha dado a palavra com o Atlético Mineiro e cumpriu com a palavra
né, o Palmeiras com o Atlético Mineiro. Mas ele disse que teve muita conversa e muito mimimi, que o foco dele agora é o Galo. Engraçado, né? Ele dizer muita conversa, muito mimimi, quando houve acerto com o Vasco. Isso eu posso garantir a você, torcedor. Houve acerto do Rony com o Vasco. Não tem mimimi, Rony. Ou você não está falando muito com seu pai, você está brigado com seu Hércules? Está tudo acertado. E aí? Se a Leila resolve ouvir o Vasco na negociação, Leila que autorizou lá atrás o Vasco conversar com você, Rony, tudo tinha mudado. Mas ela foi porque ela também queria fazer outras negociações com o Galo, além de ter comprado o Paulinho, ela agora fez uma troca do Fux com o Caio Paulista. Mas você, Rony, pergunta que eu vou fazer para você, Rony, e vai chegar para você esse corte. Você assinou algum documento com o Vasco? Mas responde olhando no olho do torcedor. O que não vai mudar em nada a sua relação com o Atlético Mineiro. Mas seja justo. Porque se você disser que não assinou nenhum documento, ou que você não deu aceite em nenhum documento, você pode ser chamado de Judas, de traidor. É para pensar. Bom, página virada, o Vasco está no mercado, em busca de soluções para o ataque. Não vai ser mais o Rony, que cairia como uma luva no time do Vasco, mas o time do Vasco vai trazer reforços para o ataque. Marcelo Santana está na Europa, está negociando com alguns jogadores, dentre eles o meio-atacante Benjamin Garré, jogador que o Vasco deposita muita esperança. O Lloyd Augusto seria mais uma composição de elenco, mas o Vasco deve trazer 2 titulares ou 2 jogadores para ficar à disposição do Carille para jogar como titulares no time do Vasco da Gama. Que eu reputo não ser um time ruim. Não acho que o time do Vasco é um time ruim. Coutinho é um jogador ruim? Tá mal. Mas é ruim? Não. Paulinho é ruim? Não. Hugo Moura é ruim? Não. Paulo Henrique e Piton são laterais ruins? Não. Léo Jardim é ruim? Não. Verratti é ruim? Não. Payet é ruim? Não. Nem todos estão vivendo uma boa fase. Caíram tecnicamente. Isso impacta no rendimento do time. Agora, ruim? O time do Vasco é uma M? Não é. Jogadores não estão entregando. O Tietchan não está entregando. Caiu. O time do Vasco despencou nos últimos 3 jogos. Se amanhã vencer o Flamengo, vai virar uma seleção rumo a Libertadores? Nada disso. Agora, o problema é o time não está rendendo. Isso é um fato. O Vasco precisa ter, por exemplo, com o Maurício Lemos. Maurício, uma conversa rápida aqui. Que ele vá para a relação, né, para o jogo de amanhã, mas quando ele estrear, que ele seja um xerife do Vasco. O cara para comandar o time de trás para frente, ser uma voz atuante em campo. Porque ele é um cara com esse perfil de liderança. Quem sabe? E o Vasco trazendo 2 pontas, daqui a pouco volta o Adson, daqui a pouco volta o Estrela. O Vasco começa a encorpar. Não acho o Vasco uma M. Acho sim que o Vasco precisa trazer mais um zagueiro para jogar com o Maurício Lemos, um lateral esquerdo que o Vasco vai trazer e 2 atacantes. Nessa janela agora. O Vasco está buscando esses reforços. Há uma lentidão? Há uma lentidão também porque há dívidas no mercado. O Vasco bateu a porta de alguns clubes e deu com o nariz nela. Porque quando bateu, você, ops, Vasco, paga o que me deve primeiro. Tem dívida aqui no Galo, tem dívida no São Paulo. Se não quitar, não adianta querer fazer nova dívida, meu amigo. Tchau. Fecharam a porta. Isso é na nossa vida. Se você tem uma dívida, você não vai bater na porta do teu devedor. Teu credor, né? Eu devo pra você. Aí vou lá, pô, me empresta mais. Não. Paga, que aí eu vejo se eu te empresto ou não. Ou se eu faço um negócio com você ou não. Marcelo Santana tem a expectativa de voltar ao Brasil nos próximos dias e com reforços. Porque as coisas estão caminhando, sim, na Europa, para que ele possa trazer pelo menos 2 reforços para o Vasco da Gama. E aí dar uma encorpada no time. Ah, mas o Marcelo Santana está muito lento e não vai seguir no Vasco. Por enquanto vai, torcedor. E sobre o Grego? A informação que eu posso trazer para você sobre o Evangelos Marinax. Não houve nenhum contato. Repito, não houve nenhum contato. Ok? Novo do Marinax com o Vasco. Principalmente dizendo que ele desistiu ou que ele quer que a 777 sente à mesa.
A 777 só vai sentar à mesa quando for no tribunal, cada um de um lado, Vasco e 777. Porque o que a gente vem descobrindo, vem conhecendo, é de estarrecer qualquer torcedor. E eu defendi muito a 777. Mas o que venho lendo, que venho acompanhando, que venho vendo, é de enojar. Mas o torcedor terá tempo para digerir isso tudo. Amanhã tem um grande clássico, um jogo dificílimo para o Vasco, porque o Vasco não chega em condições nessa partida de brigar de igual para igual. Que o Fábio Carille feche o time do Vasco, não exponha o Vasco e que os jogadores estejam numa grande noite. Eu vou narrar, eu vou empurrar daqui o Vasco e você daí vai apoiar, torcedor, porque o vascaíno não abandona e vascaíno não torce contra o Vasco. Oda-se se é o Pedrinho o presidente do Vasco, oda-se se é o Fábio Carille o técnico. Eu sou Vasco e eu vou torcer para o Vasco, eu vou vibrar com a vitória do Vasco, com o gol do Vasco. Agora, lamentavelmente, eu leio em grupos que participo de WhatsApp alguns vascaínos torcendo contra, só para ter o prazer de dizer, viu, eu avisei. Ou espalhando fake news, como essas do Grego, que o Grego desistiu, que avisou que vai comprar a base do São Paulo, que já mandou o convite para o Pedrinho ver um jogo na Premier League. Eles estão de sacanagem, né? Vocês não podem estar falando sério, não. Enfim, torcedor, vamos juntos. Vamos juntos construindo um bate-papo, olho no olho. Algo que eu não sei se o seu Rony vai poder fazer. Um grande abraço e vamos juntos. Terá um encontro Vasco Atlético Mineiro por aí. Rony, diz aí, você se acertou com o Vasco ou era mimimi? Conta aí, Rony. Abraço, torcedor. Ah, seu Hércules, o senhor tem falado com seu filho ou não? Grande abraço e até a próxima, hein? Então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo aí com as últimas informações do Vasco da Gama. Marcelo Santana, né, segue aí na Europa, tentando trazer reforços para o Vasco, principalmente para o ataque, né? É onde o Vasco vem encontrando dificuldades para conseguir contratar jogadores. As últimas recusas aí que o Vasco sofreu, o Nicola trouxe aí as informações de que o problema do Vasco financeiro, né, de não conseguir pagar pontualmente as negociações que fez muito clube aí acabar negando negociar com o Vasco. E por isso que as negociações não foram para frente. Principalmente aí Coelho, né, que a gente vê aí em pouco tempo no Atlético Mineiro já jogando um bom futebol. Ele foi a pauta aí de ser contratado pelo Vasco naquela situação que o Léo Pelé foi embora para o Atlético Paranaense, mas o Atlético, após encerrar as negociações de compra de Léo Pelé, o Atlético não quis continuar negociando com o Vasco a venda de Coelho. E o Vasco fica aí nessa pendência de conseguir contratar um atacante. A novela agora informando, a novela agora que teve com o Rony, né, o Vasco ficou aí para contratar o jogador, chegou a oferecer mais do que o Atlético Mineiro, como foi noticiado, mas o Palmeiras, nessa novela toda, preferiu não vender para o Vasco, até porque também já tinha dado uma palavra ao Atlético Mineiro e fica aí essa confusão. Esperamos que o Pedrinho, né, possa dar a volta por cima e fazer um Vasco forte novamente, porque está desanimando com as últimas notícias que a gente vem passando e vendo do Vasco da Gama. Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.